seja bem-vindo mais uma vez ao canal A Bíblia Ensina. Eu sou o pastor Sérgio Souza e hoje nós vamos falar de um assunto sobre falar em línguas, um assunto que já está tão desgastado, um assunto que está tão já compartilhado, já tem milhares de vídeos falando sobre isso. Porém, pesquisei muito para fazer esse vídeo e eu percebi que muitos pastores falam dos dons espirituais, falam das profecias, falam disso, mas não me explicam a questão do Marcos 16. Todas as igrejas tradicionais, as igrejas fundamentalistas, creem que não pode mais falar em língua porque isso já se cessou. A pergunta que sempre surge é o grande debate, é por que acontece em tal igreja, por que acontece em tal igreja. Aí ficam falando que as igrejas tradicionais, como a Igreja Batista, são igrejas frias, que não têm o Espírito Santo. Isso é outra questão. A questão do Espírito Santo ou não é as pessoas que podem julgar ninguém. Porque senão não seriam igrejas enormes, igrejas com milhares de pessoas, igrejas com pessoas que estão devotadas a Deus, recebendo curas, milagres, do mesmo jeito que o meio pentecostal acredita, os tradicionais também acreditam. É questão da forma que isso está sendo exposto. Então hoje eu vou trazer para você aqui nessa primeira parte desse vídeo, Marcos 16, versículo 17. E a pergunta é, por que as igrejas tradicionais não falam em línguas? É o que nós vamos ver nesse dia de hoje aqui. Eu vou estar lendo então a passagem, vou fazer os comentários aqui e aproveitem, se deliciem nesse comentário, porque eu aprendi com pessoas muito bem capacitadas, com um grau de espiritualidade bem elevado, pessoas com instrução muito grande, e isso realmente traz um conforto para nós, para entender que isso tem uma resposta para as igrejas tradicionais. Você que é pentecostal não precisa acreditar, você que não crê na mesma doutrina das igrejas fundamentalistas, porém serve aqui como um apoio para você, para abrir a sua mente e ver se realmente o que você faz é bíblico. Então nós vamos ver agora neste vídeo a questão do falar em línguas. Vamos lá. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17, diz o seguinte: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A pergunta que nós falamos, que eu quero fazer para todos, que é o grande debate deste assunto, e eu quero que você preste muita atenção sobre isso, é que esse versículo ele já dá as dicas de quem fala então, ou faz todas essas coisas que estão aqui citadas, ou não. Por exemplo, quem crer e for batizado. A pergunta que eu faço para todos os tradicionais, fundamentalistas, e eu vou ficar agora do lado do neopentecostal, vou ficar do lado deles agora um pouquinho para a gente poder falar sobre esse assunto. A pergunta é, você crê no Senhor Jesus? Sim, você crê. Você foi batizado? Sim, foi batizado. Qual que é o batismo? Que daí é uma outra história que o meio pentecostal acredita que são dois batismos. E não são dois, é apenas um. Não tem batismo de água, o batismo da conversão e o batismo de falar em língua. São três, né? Não é nada disso. Tá? A gente vai falar isso em outro momento. Não critiquem antes de terminar de ver esse vídeo. Tá? Vamos lá então. A pergunta é, quem crê e for batizado será salvo. Então você crê, você é batizado, você é salvo. O batismo é apenas um ritual para a confirmação da sua fé. O batismo não salva ninguém. Senão o ladrão da cruz teria que me provar como é que ele foi batizado se o batismo veio naquela mesma época ali. E aí ele diz o seguinte, no mesmo texto: quem, porém, não crê será condenado. Isso é fato, isso é fato. Quem não crê no Senhor Jesus está condenado. Quem não crê no Senhor Jesus já está debaixo da ira de Deus. As pessoas falam que todas as religiões levam a Deus. Leva nada. Leva para a perdição. As religiões estão afundando as pessoas. Agora, a sua fé,
a sua fé pode te salvar, mas tem que ser no Senhor Jesus Cristo. E verso 17. Estes sinais, olha só que interessante, estes sinais. Então quer dizer que são sinais, se eu for até lá no meio da rua e começar a dar com a mão para você, olha, eu estou aqui, estou te dando um sinal, você está me vendo, eu vou ficar lá o resto da minha vida fazendo esse sinal? Não. O próprio nome já está dizendo que é algo temporário. Mas vamos caminhar aqui. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você diz para mim que é convertido, que crê no Senhor Jesus, é batizado, é membro de uma igreja. Então esses sinais têm que te acompanhar. Ou não tem que acompanhar? A Bíblia diz que tem que acompanhar. Então eu estou do lado agora do pessoal que acredita, né, e crê nessa prática linda de falar em línguas. Vamos caminhar aqui. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então quer dizer que todos aqueles que creem vão ter que fazer isso. É regra. Não podemos pegar só o que me interessa, tem que ser regra. O texto diz o seguinte: em meu nome expelirão demônios. Se eu perguntar isso para o meio pentecostal se já expulsaram o demônio, muitos vão falar, eu já expulsei. Eu já expulsei o demônio mudo, já expulsei o demônio não sei do que. Tem nome para demônio para tudo. A Bíblia não fala, mas o pessoal sabe de tudo isso. Se eu perguntar para o meio fundamentalista, para o meio tradicional, você já expeliu um demônio? Muito difícil. Tem um irmão, já tem casos eu conheço, de irmãos que vão falar que expulsou um demônio. Presenciou ali uma pessoa possessa e expulsou esse demônio. Mas a Bíblia diz, se você crê, você tem este poder. Você tem essa capacidade sobrenatural de expulsar demônios. Falarão em novas línguas. Esse é o fator que nós vamos chegar lá. Mas vamos lá. Mas você diz que crê. Se você crê e não fala em línguas, a não ser que você fale mais de um idioma, né, na sua igreja, aí sim eu até concordo. Verso 18. Pegarão em serpentes. Quantos de vocês já pegaram uma serpente? Tem um videozinho, eu vou colocar só o link dele aqui no quadro aqui, mostrando do pastor que foi mexer com cascavel, foi picado e morreu. Porque ele levava esse texto literal na sua vida. Ele levava esse texto ao pé da letra e morreu. E era um homem que cria. Era um homem que servia ao Senhor Jesus. Então vamos lá. Se alguma coisa mortífera beberem, veneno, né, coisas ruins, não lhes fará mal. Qual de vocês, tanto pentecostais ou tradicionais, que já tomaram um veneno e não aconteceu nada? O meio pentecostal vai falar assim, nós não podemos tentar a Deus. O meio tradicional vai falar, eu não tomei porque eu fui precavido, né? Eu observei se me deram alguma bebida e não tomei. Mas o texto está dizendo que é todos aqueles que creem. Aqueles que creem podem fazer isso. Você não crê? Não está dizendo que se você está tentando a Deus. Ele está dizendo que se você crê, você pode fazer isso. Mas você não quer fazer. Então alguma coisa desperta que tem alguma coisa errada aqui. E o último. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Todos aqueles que creem, estes sinais lhe acompanharão. Na sua igreja tem quantas pessoas que curam pessoas? Só de pôr a mão no enfermo, ele já fica curado. Não está dizendo nem que você precisa orar, ele está dizendo que se puser as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Mas a pergunta eu volto a dizer novamente, aos que creem, e você crê. Você que está me assistindo agora, você só está assistindo esse vídeo porque você crê. Você quer saber mais sobre esse fenômeno de falar em línguas. Mas é interessante que o texto não está falando só em línguas. O texto também está dizendo que você, se for picado por
a cobra você não vai ser morto. Se beber algum veneno você não vai morrer. Se você puser a mão em cima das pessoas, vocês vão curar elas. Vocês vão expulsar demônio. Por que que só destacam o falar em línguas? Por que que querem somente destacar esse falar novas línguas? Eu conheço pessoas que, eu falo em línguas, eu tenho uma unção, e eu vejo esse camarada, ele bebe, ele fuma, tem um relacionamento com o marido horrível, vive dizendo que está pregando nas igrejas, e os filhos foram criados pelos vizinhos, e é chamado ainda de evangelista. Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu só quero continuar aqui o texto para que a gente possa explicar. Se você questionar da mesma maneira que eu, você vai entrar num conflito. O texto está dizendo que é aqueles que creem, você crê. Ele não está dizendo que é um ou outro. Ele está dizendo todos aqueles que creem e forem batizados será salvo. Porém, quem não crê já será condenado. E esses sinais acompanharão aqueles que creem. E você crê. E se você crê, então em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Me explica isso. Por que que o único que está em destaque aqui são falar em novas línguas? Não dá um certo desconforto para nós que somos tradicionais, para nós que somos fundamentalistas, explicar um texto desse? Pois então chegou o dia que você vai ser iluminado, porque do mesmo jeito que Deus me usou, através de outros pastores, eu vou poder instruir a sua vida para que você possa explicar para outros e passar isso para frente com muita convicção. Em outros vídeos nós vamos falar lá sobre 1 Coríntios 13, 14 e 15, e aí nós vamos chegar num consenso. Mas como explicar um texto desse no meio tradicional? Meus irmãos, a resposta está aqui dentro do próprio texto. Está aqui em Marcos 16. E nós vamos acompanhar agora. E você vai ter a elucidação por que foi falado esse versículo. E aí você, tradicional, vai ter mais conforto na sua vida, para poder ficar tranquilo que você não fala em línguas, porque nós temos base bíblica. E você que é pentecostal, que provavelmente não vai gostar de ouvir isso, vai falar assim, não é possível isso, pode entrar em conflito. Mas não descreva aí embaixo no vídeo, não. Continue buscando. Assista os próximos vídeos que eu vou explicar sobre 1 Coríntios, que vão falar também sobre línguas. E aí você tira a sua conclusão. Vamos caminhar então? Marcos 16, verso 1 em diante. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. Embalsamar quem? Jesus. Jesus tinha sido sepultado no túmulo lá de José de Arimateia. Então agora, como costume, era ir lá no próximo dia para embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Qual é o primeiro dia da semana? Não é segunda-feira, é domingo. Domingo é o dia do Senhor, que eu vou explicar em outro vídeo. Tem um pastor aí muito famoso, respeito muito, conhecedor, arqueólogo, já viajou para Jerusalém, já fez muitos trabalhos de campo, que é um pastor lá da Adventista. Ele fala sobre a questão do sábado, né? E deixa as pessoas até meio que convictas mesmo que então nós estamos errados em adorar a Deus no domingo. Mas vou explicar isso também em outro vídeo, para que a gente possa ter essa noção. Mas aqui já no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, pode ser bem cedo, 5h30, 6 horas, foram ao túmulo. E diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Afinal de contas eram 3 mulheres. Os soldados que guardavam o túmulo de Jesus provavelmente não iam mexer. E elas então tinham esta preocupação. Elas tinham essa preocupação de como iam remover. Verso 4. E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco.
e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Elas foram ver Jesus para embalsamá-lo. Estavam preocupados com a pedra que estava lá na tampa. Entraram e viram ainda um jovem sentado lá de branco. É lógico, é um anjo, né? E ficaram vestidas de terrorismo no seu coração, ficaram apavoradas. Isso pode ser no coração de qualquer um. Você vai no enterro de alguém, viu a pessoa morrer, enterrou, depois de um dia você vai lá ver e não está mais lá, é lógico que as pessoas têm medo. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Aí você imagina esse anjo então falando para ela: vocês vieram atrás de Jesus, eu sei que vocês vieram atrás dele, vocês têm um ritual para cumprir de embalsamento. Porém, olhe o lugar onde ele foi colocado, não está aqui, está vazio. Porque Jesus tinha falado que ia ressuscitar no terceiro dia. E aí então ele diz o seguinte, vamos caminhar aqui, verso 7. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá os verei como ele vos disse, porque Jesus falou que ia encontrar com eles. Falou que ia falar com eles lá na Galiléia. E sabiam que Jesus ia voltar. Então teriam que estar todos o quê? Felizes, contentes, se alegrando, cantando hinos de louvor, porque sabia que Jesus ia voltar no terceiro dia. Mas não foi bem assim que aconteceu. O anjo mandou elas, as três, ir avisarem a Pedro, que estava já à frente do caminho, adiante para o encontro onde Jesus tinha marcado. Verso 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. O medo era tanto que não falaram nada para ninguém. O medo de ver o túmulo de Jesus vazio e um anjo falar que ele não estava lá, isso criou um pavor tão grande na vida delas que elas não tiveram coragem de falar para Pedro, que estava no caminho logo adiante. Até porque o contexto da mulher, a parte feminina no Antigo Testamento, ia ser de descrédito. Eles não iam dar crédito para uma mulher. Por que Jesus apareceu para você e não apareceu para nós, que somos os discípulos dele? Estamos mais de 3 anos aí com ele, andando um bom tempo. Por que ele apareceu para você e não apareceu para nós? Verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Todo mundo sabe quem é essa Maria Madalena. E partindo ela, lembrando que não é a Maria, mãe de Jesus, né? Eram 3 Marias. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Mas meu amigo, meu irmão, meu colega, você que está assistindo esse vídeo, Jesus falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Mesmo eles desacreditando, eles foram para o local determinado. Chegando lá, Maria Madalena, porque a Maria, mãe de Jesus, não teve coragem de falar com Pedro, mas a Maria Madalena, ao qual foi expelida 7 demônios, partiu rapidamente e foi então ter com os companheiros de Jesus. Quem eram os companheiros de Jesus? Os discípulos. Os que andavam com Jesus. Aqueles que caminhavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam ali próximo de Jesus. E eles foram encontrados o quê? Felizes, dançando, pulando de alegria, por saber que o mestre ia voltar depois de 3 dias? Não. O texto diz que eles se achavam tristes e chorando. Aqui já demonstra a falta de fé que tinha esse grupo que andava com o Senhor Jesus. Nós já vamos chegar no assunto de línguas. Não desanime não. Verso 11. Estes, os companheiros de Jesus, estes, ouvindo que ele vivia e que foram vistos por ela, não acreditaram. Mais uma vez a descrença feminina aqui naquela época.
Para você, Jesus vai aparecer, você era uma pessoa endemoniada, você era uma mulher possuída. Como que Jesus vai aparecer para você e não vai aparecer para nós, que estamos caminhando com Ele, estamos aprendendo com Ele? Por que de tudo isso? Então, praticamente, deixaram essa notícia de lado, porque eles não deram crédito a esta notícia. Verso 12. Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Quem eram esses dois? Um era Pedro, que o texto já fala no verso 7. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que vai adiante de vós para a Galiléia, e lá vereis como vos disse. Um já era Pedro, e o outro que estava com ele. E ele diz, vai lá e fale, anuncie para eles também. E tendo ido eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Olha só que interessante. O anjo falou com a Maria, depois teve a Maria Madalena. Agora então anunciou para esses dois que estavam no campo, um deles era Pedro. Jesus apareceu numa forma ali para eles. E eles então correram até o lugar determinado e anunciaram aos demais, mas também a esses dois eles não deram crédito. Perceberam que essa palavra crédito, crença, crer, ela muito destacada nesse texto aqui? Perceberam isso? Vamos continuar. Nós já estamos quase chegando na grande revelação que todo mundo quer saber. Por que os batistas, presbiterianos e outras igrejas tradicionais, fundamentalistas, não falam em línguas? E você que é pentecostal também vai aprender com isso e saber por causa disso. Verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Por que 11? Porque Judas já tinha se enforcado. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Por quê? Porque não deram crédito aos que já tinham visto Jesus ressuscitado. Não deram crédito, não acreditaram. A palavra de Deus, meus irmãos, sempre falou de Jesus nas suas ações. Tudo que Jesus fez, a maioria das coisas que são relatadas, porque a própria palavra diz que se fosse escrever tudo que eles fizeram, não caberia. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que não acreditam que Jesus em nenhum momento ele se irou na Bíblia, que ele deu dura nas pessoas, que ele falou com um pulso forte. Ué, basta a gente ver a passagem do templo, que ele chicoteou todo mundo, botou todo mundo para correr. E Jesus se irou com o que estavam fazendo dentro do templo, porém não pecou. E aqui, quando a palavra diz que, verso 14, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito. Você imagina Jesus chegando para aquele grupo, depois de ter aparecido já para 3 pessoas aqui, 2 mulheres e 2 discípulos, e censura. O que é censura? Ele corta, ele poda. É mais ou menos assim, Jesus deu um esculacho nos camaradas. Jesus deu uma pegada pesada neles. Vocês praticamente, vamos dizer assim, Jesus chegou naquela série e falou, vocês são a letra I do alfabeto. Vocês são os ignorantes. Vocês são os incrédulos. Vocês são os incompetentes. Vocês são os indecentes. Jesus pegou pesado, meu irmão. Não fique pensando que eu estou dizendo essas palavras aqui porque acho que eu não tenho esse pensamento. Eu tenho esse pensamento, sim. Jesus fez exatamente isso com os discípulos. Os camaradas andaram com ele 3 anos. Agora que ele falou que depois de 3 dias seria restaurado, os camaradas não acreditou. Eles não acreditaram. E aí Jesus dá um pega tão forçado aqui, que dá um esculacho tão grande. E aí vai fazer sentido em tudo isso que eu venho falando para você. O texto diz o seguinte, que Jesus censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já tinham visto ele ressuscitado. E aí então Jesus disse para eles, olhando nos olhos deles ali naquela sala, você tem que ter esse contexto no seu coração para entender
esse desfecho desse texto aqui, de que porque as igrejas tradicionais não falam em língua. Diz assim, verso 15: e disse-lhes, quem? Jesus. E você imagina agora Jesus olhando para a janela, já que eles estavam numa sala, estavam num lugar ali onde eles estavam tristes, chorando, e Jesus deu um esculacho nele, porque todos aqueles que anunciaram a sua ressurreição não acreditaram. Aí coloca assim, Jesus olhando para uma janela: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, falando com os 11 que estavam ali. E aí ele vem e diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. E sabe por que Jesus disse isso? Porque a incredulidade deles, meus irmãos, meus amigos, você que está me assistindo, era tão grande que Jesus colocou eles em xeque. Jesus colocou eles num local que eles iam ter que tomar uma posição. Jesus coloca: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E Jesus está dizendo, porque eu já acredito que aqui tem pessoas que não acreditam em mim. Vocês me demonstraram a falta de fé de não acreditar em mim, que estaria ressuscitado em 3 dias. Então, eu já estou desacreditando que tem alguém aqui convertido, que tem alguém aqui que realmente me segue. Vocês estão me decepcionando. Mas se você crer e for batizado, você é um salvo. Agora, se você não crer, vocês já estão condenados. Jesus está falando para os 11 ali. E aí Jesus conclui o desfecho dessa passagem. E quem crê de vocês, que eu nem sei mais quem crê e quem não crê aqui, que essa que é a ideia, e for batizado, então será salvo. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Porque até agora vocês tudo me demonstraram que vocês não creem. Vocês não acreditam em mim. Vocês estão colocando um ponto que a passagem que fala que eu ia ressuscitar não faz sentido na vida de vocês. Então Jesus coloca: e esses sinais, quer dizer, eu estou habilitando vocês, mas eu estou habilitando aquele que crê. Porque eu creio que tem aqui alguns que não creem. Então, aquele que crê em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, porque vocês não são pessoas formadas, são pessoas semi-analfabetas, falarão em novos idiomas, pegarão em serpentes, porque vão lhe oferecer comida, vão falar: está aí, está dentro do cesto, e você pode ser alvo de uma grande armadilha, porque eles estavam sendo perseguidos por essa nova doutrina do cristianismo. Eles colocam também assim: se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, porque as pessoas iam receber eles na casa deles como amigos, como simpatizantes desse evangelho que estava começando a ser propagado, e iam dar veneno para tentar matar eles. Mas Jesus falou que nenhum deles ia ser morto desta maneira. E ele ainda diz o seguinte: e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas somente para aqueles que creem. De vocês 11, porque todas as vezes que eu falei que eu tinha ressuscitado, ninguém acreditou. Então, meu amigo, espero que você possa ter compreendido o que esse texto nos ensina sobre falar em línguas. É crença. E é a crença, não a minha, porque eu creio no Senhor Jesus. Fui salvo pelo seu sangue poderoso. Santo Espírito de Deus, eu creio que habita em mim. E ele me dá autoridade para falar desta maneira. Então não fique agora falando com os tradicionais. Não fique em desconforto achando que esse texto você não tem como explicar, porque agora você tem como explicar. Alguma coisa tinha errado quando nós lemos esse texto. Ou não era para nós, ou já tinha acabado, ou nós estávamos errados sim. Ou poderia ser que nós estivéssemos errados, mas não estamos. Pode ficar tranquilo a partir de hoje. E não acabou aqui não. Vamos caminhar aqui para nós poder encerrar com chave de ouro. Verso 19. Olha só que interessante. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe teres falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles tendo partido, eles quem? Os que não criam, que tomaram a dura de Jesus, os discípulos, pregaram em toda parte,
cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. E quais são esses sinais que esses discípulos receberam? Expelirão demônios, falarão em nova língua, pegarão em serpente, se alguma coisa beber não vai lhe acontecer nada, e ainda iam curar as pessoas. O texto é claro, meus irmãos. O texto é óbvio. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, porque Jesus não falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eles cumpriram exatamente naquele momento. Eles foram fazer o que Jesus mandou, porque viram que o esculacho que eles tomaram agora fez sentido na vida deles. E cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Porque Jesus diz que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então esses sinais acompanharam os discípulos. Esta passagem é para os discípulos, não é para nós. Eles curaram, eles expulsaram demônios, eles falaram em novas línguas. Foram eles que fizeram isso. Gostei, pastor, da sua explanação, mas não me convenceu ainda. Vamos lá em Atos, porque todo mundo gosta de trabalhar com o livro de Atos, né? Eu também gosto de trabalhar com o livro de Atos, porque é tudo questão de entendimento. A busca pelo conhecimento através do Santo Espírito é que nos faz isso. Por exemplo, em Atos 2, onde houve a descida do Espírito Santo. Porque só se começou a falar em línguas daqui para frente. Aqui entrou o povo gentil. É aqui que nós vamos explicar no próximo capítulo essa questão. Mas lá em Marcos 16 não é para nós. Lá era para os discípulos. Em Atos 2, do verso 42 em diante, diz o seguinte, olha só que interessante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais, os mesmos sinais lá do Evangelho de Marcos, eram feitos por intermédio de quem? Dos apóstolos. Não era por intermédio de qualquer um, não, meu irmão. Não era por intermédio de qualquer pessoa. Esses sinais, agora aqui em Atos 2, confira aí na sua Bíblia. Estou lendo a Bíblia aí. Que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Porque as pessoas creram no Evangelho do que foi prometido para eles. Jesus acompanhou eles, deu poder para eles. Porque a passagem que fala que eles fariam grandes coisas em nome do Senhor Jesus está confirmada aqui em Atos 2, 42. Que Deus abençoe todos. Não deixe de dar um joinha aí se você gostou. Se inscreva no canal. Preciso muito que você se inscreva para quando eu enviar os próximos vídeos, você já receba no seu e-mail e você possa então participar desses estudos. Até mais. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.